Outro ponto que a gente vai ver aqui é o LVM. É uma forma de gerenciar os espaços em discos de maneira mais lógica. Como assim? A gente vai ver aqui que a gente tem grupos, né? Então, por exemplo, aqui, vendo o desenho, eu tenho os HDs, né? SDA, SDB, SDC. Eu tenho as partições físicas, SDA1, SDB1, poderia ter outras partições físicas. E a partir daqui eu começo um gerenciamento lógico disso. Então, eu mapeio cada um desses volumes, que eu vou chamar de volume físico, né? Que na verdade é a partição. Eu mapeio cada um deles, associo a um item lógico, agrupo tudo isso, agrupo isso em um grupo, e a partir desse grupo eu monto meus volumes lógicos. Eu monto, como se diria, partições lógicas. E dentro dessas partições lógicas, a partir dessas partições lógicas, que eu faço a montagem e a associação com o meu diretório. Então eu junto tudo num grupo e eu gerencio esse grupo. Qual a principal vantagem disso? É a facilidade de redimensionamento, porque como isso é tudo lógico, eu posso tirar espaço de um e colocar o espaço no outro mais facilmente do que eu posso fazer quando eu estou usando o sistema normal. Então, o LVM é uma forma que, por um lado, torna mais complexo o gerenciamento de partições e de pontos de montagem, mas, por outro lado, facilita o gerenciamento quando você precisa ficar mexendo o tamanho, aumentando ou redimensionando o tamanho dessas partições lógicas. Então, a LPI pede que você conheça o que é LVM e para que serve a LVM, mas ele não pede que você entenda totalmente os comandos, como operar exatamente. Então, a gente vai ficar aqui nesse slide, entender o que é a LVM, que ela é uma forma de gerenciar de maneira lógica os discos e as partições, e montar essas partições também, que ela facilita o redimensionamento, principalmente, do sistema, mas a gente não vai se aprofundar muito nisso, não é cobrado no exame. Bom, a parte teórica é isso, os conceitos principais são esses, como eu disse, é importante que se saiba isso. Eu vou mudar agora para a minha instância do Linux, para a gente ver um pouquinho na prática, só para a gente ter uma ideia de como fica isso no sistema. Bom, olhando aqui no meu sistema Linux, eu vou usar o primeiro comando que eu vou usar, é o comando df. df é um comando que lista as partições do sistema. A gente vai estudar ele depois mais profundamente, mas aqui o que é interessante a gente ver. A gente tem aqui a partição, ou chamado aqui de file system, mas é a partição, /dev/sda1, e a gente vê aqui o tamanho, o que está usado, o que está disponível, quantos por cento eu usei, né, a questão da porcentagem, cada partição tem a sua porcentagem de uso, e aqui aonde que ela está montada. Então eu vejo claramente aqui que a partição SDA1, desculpe, está montada no diretório barra. Então é a montagem. Como eu só montei o barra, só montei a partição barra e o swap, eu só tenho um aqui. Mas eu poderia ter vários, e a gente vai ver depois como fazer isso aqui. Desconsidere esses temporários aqui, que é algo temporário do sistema. As partições mesmo são o que está indicando /dev/sda1. Então essa é a visão de como a partição é montada em um diretório. A gente vai estudar isso mais profundamente depois. E quanto ao swap? Você não tinha dito que tinha montado a partição de swap? Sim, mas ela não aparece aqui no DF. Como eu vejo isso? Eu dou um cat no /proc/swaps. Aqui no /proc/swaps eu tenho exatamente quais as partições que compõem o meu swap. Então eu tenho aqui que a partição SDA2 faz parte do meu swap e tem aqui o tamanho. Eu criei uma partição de 1 GB, pequeno, mas era só para exemplificar. Então aqui eu tenho a partição que compõe a swap. Outro comando que vai mostrar bem as informações para a gente é o fdisk. O fdisk é o comando que a gente usa para ver as partições do sistema e principalmente para criar e gerenciar as partições do sistema. A gente vai estudar a fundo isso numa aula específica, como criar as partições a partir dele. Mas o fdisk-L ele mostra o que eu tenho no momento. Então o que eu consigo ver aqui? Eu vejo o disk, né, que mostra qual disco que eu tenho na máquina, e eu tenho o tamanho dele, quantos bytes, quantos setores, e informações técnicas aqui. Aqui embaixo eu tenho meus devices. Quais os devices, as partições que eu tenho aqui dentro? Ele chama de devices, mas são as partições. Então as duas partições que eu criei quando eu instalei o sistema. O SDA1, que é uma partição bootável, que isso significa o quê?
eu estou falando que é nessa partição que vai estar a MBR com os dados do bootloader. O setor que ela começa, o setor que ela termina, quantos setores ela tem, o tamanho, e aqui algo importante, aquele tipo que a gente discutiu nos slides, o tipo da partição. Então, pelo ID 83, eu sei que essa é uma partição Linux. Então, se você visse só essa informação aqui, sem estar escrito esse type aqui, você saberia que isso é um sistema Linux, por quê? Porque tem o ID 83 e tem o ID 82. Aqui o SDA2 está associado ao ID 82, que é a área de swap, é um swap Linux. Bom, por hora isso é tudo. A gente vai ainda voltar bastante nesse assunto, principalmente a parte de prática, mas de parte de conceitos, isso que a gente conversou aqui é o importante. Por enquanto é isso. Caso você tiver alguma dúvida, pode fazer as perguntas aqui na área da Udemy. Mas a gente vai parar por aqui. A gente se vê na próxima aula. Até mais.